28 de dezembro de 1992. Ela saiu dos estúdios da Globo sorrindo, tirou foto com fãs na porta, entrou no carro e nunca mais voltou para casa. O Brasil conhece o crime, conhece o julgamento, conhece a lei que nasceu da dor de uma mãe. Mas o que quase ninguém sabe, o que nunca foi contado de forma completa, é o que aconteceu nos 33 anos depois do crime. As flores partidas ao meio sobre a lápide, as velas ainda mornas quando ninguém deveria ter estado ali, o boneco de pano atravessado por alfinetes escondido sobre um arranjo no canto do túmulo, a inscrição raspada diretamente no mármore, 28 de 99, o bilhete de terra e suor que dizia apenas: a história ainda não acabou. E a manhã em que Glória Pérez, de pé, com as mãos tremendo, pediu que abrissem o caixão da filha. O que ela viu ali dentro não trouxe paz. Trouxe algo muito mais pesado do que qualquer resposta. E essa história começa agora. Daniela Pérez, 22 anos, bailarina, atriz, filha da autora mais poderosa da TV Globo. O rosto que entrava em milhões de lares brasileiros todas as noites, interpretando Yasmin, a personagem mais querida de Corpo e Alma, a novela das 8 de 1992. O Brasil acredita que conhece essa história. Não conhece. Hoje você vai descobrir o que aconteceu nos 33 anos depois do crime. As invasões silenciosas, o túmulo violado, a decisão que nenhuma mãe deveria jamais precisar tomar. E a verdade que Glória Pérez carrega até hoje e que nunca foi dita publicamente em sua totalidade. Capítulo por capítulo, fato por fato, sem cortes. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora. Este vídeo vai até o fim e você não vai querer perder o que vem nos próximos capítulos. Deixe o seu like, ative o sino das notificações e escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Essa história merece ser ouvida até o fim. 28 de dezembro de 1992. Era uma segunda-feira comum nos estúdios da TV Globo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As gravações de Corpo e Alma seguiam o cronograma normal. As equipes técnicas trabalhavam, os atores entravam e saíam dos camarins. Nada indicava que aquele seria um dos dias mais devastadores da história da televisão brasileira. Daniela Pérez tinha chegado cedo, gravou suas cenas, cumpriu o roteiro e naquela tarde protagonizou o que seria sua última sequência diante das câmeras. A cena gravada naquele dia não foi escolhida por acaso pelo destino. Yasmin olhava nos olhos de Bira e terminava o relacionamento, uma cena escrita pela própria mãe, Glória Pérez, gravada dentro do quarto da personagem, com Guilherme de Pádua do outro lado da câmera. As últimas palavras que Daniela Pérez disse diante de uma câmera foram dirigidas ao homem que horas depois tiraria sua vida. Porque eu não estou apaixonada por você. Ao sair dos estúdios naquela noite, ela parou na porta para atender fãs. Sorriu, tirou fotos, um gesto rotineiro que repetia sempre que havia alguém esperando do lado de fora. A última fotografia que existe dela viva foi tirada ali, às aproximadamente 21h30, com um sorriso que o Brasil guarda até hoje, sem saber que era uma despedida. Pouco depois, já dirigindo pela Barra da Tijuca, ela parou em um posto de combustível próximo aos estúdios. Foi ali que tudo mudou. Guilherme de Pádua e sua então esposa, Paula Tomás, a abordaram naquele posto. O que aconteceu nos minutos seguintes foi reconstruído pelas investigações ao longo dos meses seguintes. Daniela foi levada, esfaqueada 28 vezes. Seu corpo foi encontrado em uma área de mato na Barra da Tijuca nas primeiras horas da madrugada do dia 29 de dezembro de 1992. Ela tinha 22 anos. A novela das 8 ainda estava no ar. Yasmin ainda existia na tela. E o Brasil ainda não sabia que a atriz que dava vida a ela havia sido assassinada pelo colega de elenco. A notícia se espalhou na manhã do dia 29 e o país parou de uma forma que a televisão brasileira nunca havia presenciado. Emissoras interromperam a programação, jornais mudaram as capas, programas de rádio abandonaram o roteiro. Para milhões de brasileiros, Daniela Pérez não era apenas uma atriz, era presença diária,
era a família, era Yasmin. E a sensação coletiva naquela manhã foi de que algo precioso havia sido arrancado de todos ao mesmo tempo. O crime chocou. O silêncio que veio depois, porém, esse silêncio duraria décadas. Daniela Ferrante Pérez nasceu no Rio de Janeiro em 11 de agosto de 1970. Filha da escritora Glória Pérez e do engenheiro Luiz Carlos Pérez, cresceu num ambiente onde roteiros, estúdios e conversas sobre dramaturgia eram parte do cotidiano. Mas ninguém a colocou no caminho das câmeras por indicação ou por sobrenome. Ela chegou lá sozinha, com disciplina, com talento e com uma presença que não precisava de apresentação. O que poucos sabem é que antes de ser atriz, Daniela já era artista por uma outra via completamente diferente. Desde jovem, ela se dedicou ao balé com uma seriedade que surpreendia instrutores e colegas. Não era hobby, era vocação. Estudou técnica e expressão corporal com rigor, chegando a integrar o grupo Spin, companhia de dança contemporânea dirigida por Carlota Portela, uma das referências mais respeitadas da dança no Brasil naquele período. Quem conviveu com Daniela nos bastidores da televisão dizia que a postura era de bailarina mesmo quando ela não estava dançando. O olhar, o gesto, a forma de ocupar o espaço numa cena, tudo treinado, tudo real, tudo dela. A estreia na televisão aconteceu no final dos anos 80, pela TV Manchete, na novela Cananga do Japão. A partir dali, as oportunidades foram chegando com uma velocidade que surpreendia até os mais experientes da indústria. Barriga de Aluguel, O Dono do Mundo. Em apenas 4 anos, de 1988 a 1992, ela passou de praticamente desconhecida a presença constante no horário nobre da Globo. Colegas de trabalho lembravam de sua disciplina, do carisma natural e de uma concentração nas gravações que era rara para alguém tão jovem. Na vida pessoal, Daniela havia construído uma estabilidade que parecia sólida. Em 1989, durante as gravações de Cananga do Japão, conheceu o ator Raul Gazola. A convivência diária nos estúdios aproximou os dois rapidamente. Eles se casaram em maio de 1990, quando ela tinha apenas 19 anos. Amigos e colegas descreviam um casal jovem, apaixonado, cheio de planos. 2 atores que compartilhavam não apenas a vida pessoal, mas o mesmo universo profissional. Nada no horizonte indicava ruptura. Em agosto de 1992, Daniela Pérez chegou ao ponto mais alto da carreira ao estrear em De Corpo e Alma, novela das 8 da Globo, escrita pela própria mãe. O papel de Yasmin Biang era o papel mais importante que ela havia recebido até então. Jovem, sensível, romântica, Yasmin rapidamente se tornou uma das personagens mais queridas da trama. O Brasil se apaixonou por ela em 4 meses. E foi exatamente nesse pico, com a carreira ascendendo, o casamento estável e o futuro aberto, que o destino a encontrou naquela segunda-feira de dezembro. Guilherme de Pádua tinha 23 anos quando entrou no elenco de Corpo e Alma. Nascido em Belo Horizonte, havia chegado à TV Globo depois de trabalhos pontuais no teatro e em produções menores. O papel de Bira funcionava bem na tela, mas nos bastidores, colegas de elenco descreviam um ambiente de desconforto crescente entre ele e Daniela Pérez. Algo que ninguém conseguia nomear com precisão, mas que todos sentiam. Um mal-estar que crescia em silêncio enquanto as gravações avançavam e o Brasil acompanhava Bira e Yasmin sem imaginar o que acontecia fora da tela. O que as investigações revelaram depois foi que Guilherme de Pádua vivia uma situação financeira crítica durante as gravações. Dívidas acumuladas, pressões que o salário da Globo não cobria. E uma obsessão que foi crescendo nos bastidores. A crença distorcida de que Daniela, filha de Glória Pérez, estava pedindo para a mãe reduzir as cenas de Bira na trama. Segundo depoimentos colhidos pela polícia do Rio de Janeiro, ele acreditava que ela estava comprometendo deliberadamente a sua visibilidade na novela e, consequentemente, o seu futuro na emissora. Não havia evidência alguma de que Daniela havia feito qualquer pedido do tipo, mas ele havia construído essa narrativa dentro da própria cabeça. E foi essa narrativa que começou a orientar cada passo seguinte.
Nas semanas anteriores ao crime, Guilherme de Pádua passou a monitorar a rotina de Daniela nos estúdios, observava os horários de entrada e saída, mapeava os caminhos que ela percorria após as gravações. Tudo isso enquanto contracenavam diariamente, enquanto o Brasil via os dois na tela. A esposa dele, Paula Tomás, tinha apenas 18 anos na época e foi sendo envolvida no planejamento de forma progressiva, algo que os autos do processo descrevem com clareza. O que aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992 não foi um crime de impulso, foi uma execução planejada, com dias de antecedência. O posto de combustível na Barra da Tijuca não foi escolhido por acaso. O horário não foi escolhido por acaso. O trajeto que Daniela percorria após as gravações era conhecido porque havia sido observado, estudado e memorizado. Cada detalhe daquela noite havia sido calculado por alguém que passava os dias ao lado dela nos corredores da Globo, sorrindo, contracenando, fingindo normalidade. O detalhe mais perturbador de todo esse capítulo está registrado nos autos do processo e raramente é mencionado quando o caso é abordado. Na tarde do dia 28 de dezembro de 1992, horas antes do crime, Guilherme de Pádua e Daniela Pérez gravaram juntos a cena de rompimento. Ficaram frente a frente. Ela disse as palavras que a mãe havia escrito. A cena terminou e quando se separaram nos corredores do estúdio, foi como qualquer outro dia de trabalho. Ela foi atender os fãs na porta e ele foi esperar. O julgamento de Guilherme de Pádua e Paula Tomás aconteceu em 1997, 5 anos após o crime. Durante esse período, o Brasil acompanhou cada desdobramento do processo com uma atenção que raramente se via na cobertura judicial do país. Audiências lotadas, imprensa acampada do lado de fora do tribunal e uma pressão pública que havia sido construída ao longo de anos pela mobilização liderada por Glória Pérez. Mas o que acontecia dentro dos bastidores daquele julgamento era muito mais complexo do que as câmeras conseguiam capturar. Guilherme de Pádua chegou ao julgamento com uma estratégia de defesa que chocou os presentes. Admitiu participação no crime, mas tentou minimizar o seu papel, transferindo a responsabilidade central para Paula Tomás. Em declarações que foram registradas nos autos, ele descreveu a esposa como a principal motivadora do assassinato, apresentando-se como alguém que havia sido arrastado para uma situação que não controlava. Paula Tomás, por sua vez, apresentou uma versão oposta. Os dois se contradiziam em pontos fundamentais, e essa contradição, deliberada ou não, complicou a tarefa do júri de estabelecer com precisão o papel exato de cada uma na execução do crime. O que os autos do processo revelam, e que raramente é discutido publicamente, é que havia uma terceira camada naquele julgamento, a questão da premeditação. A defesa tentou argumentar que o crime havia sido motivado por um surto emocional, por uma instabilidade psicológica que teria tomado conta de Guilherme naquela noite específica. O Ministério Público, porém, apresentou evidências que apontavam para um planejamento claro. O monitoramento da rotina de Daniela, o conhecimento do trajeto, a escolha do local. O júri reconheceu a premeditação, e isso mudou tudo na sentença. Ao final do julgamento, em 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão. Paula Tomás recebeu uma pena de 18 anos e meio. A decisão foi recebida com aplausos dentro do tribunal e com choro do lado de fora. Glória Pérez estava presente, Raul Gazola estava presente, e o Brasil inteiro acompanhou a leitura da sentença como se estivesse diante de um capítulo final de uma novela que havia começado 5 anos antes, mas que, ao contrário das novelas, não traria nenhum alívio real quando terminasse. O que veio depois da condenação é o capítulo que a mídia nunca cobriu com a profundidade que merecia. Tanto Guilherme de Pádua quanto Paula Tomás obtiveram progressão de regime ao longo dos anos, beneficiados pelas mesmas regras que Glória Pérez havia tentado mudar com a Lei 8.930 de 1994. A lei havia endurecido as penas para crimes hediondos cometidos após a sua promulgação. Mas o crime de 28 de dezembro de 1992 havia acontecido antes. E essa data específica, significava que os assassinos de Daniela Pérez não estavam completamente sujeitos às novas regras que a morte dela havia ajudado a criar. Em 1993, menos de um ano após o assassinato da filha,
Glória Pérez começou uma mobilização sem precedentes na história do Brasil. Sem redes sociais, sem campanhas digitais, sem estrutura partidária, apenas papel, caneta e a voz de uma mãe que havia decidido que a dor não seria o fim da história. Ela percorreu o país concedendo entrevistas, distribuindo folhas em eventos públicos, igrejas e escolas, com uma mensagem simples e direta. A legislação brasileira precisava ser mais rigorosa com crimes de extrema violência. E o nome de Daniela Pérez não poderia ser esquecido enquanto isso não acontecesse. O resultado foi um número que ainda impressiona quando se entende o contexto da época. 1.300.000 assinaturas reunidas em menos de 8 meses, coletadas manualmente, verificadas, organizadas e entregues ao Congresso Nacional como projeto de lei de iniciativa popular, um dos primeiros do gênero na história republicana do Brasil. Para se ter dimensão do que isso significava em 1993, sem internet, sem mecanismos digitais, cada assinatura havia sido obtida pessoalmente, numa folha de papel, por alguém que parou, ouviu e decidiu assinar. Em 1994, a Lei 8.930 foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Itamar Franco. A lei alterou a Lei dos Crimes Hediondos e incluiu o homicídio qualificado na lista de crimes com penas mais severas e restrições mais rígidas para a progressão de regime. Juristas e estudiosos do direito penal citam a Lei 8.930 até hoje como um dos exemplos mais concretos de como a pressão popular pode alterar diretamente a legislação de um país. O caso Daniela Pérez entrou para os manuais de direito não apenas como tragédia, mas como catalisador de mudança institucional. Mas há um detalhe cruel nessa história que Glória Pérez nunca deixou de mencionar. A Lei 8.930 se aplicava a crimes cometidos após a sua promulgação em 1994, 2 anos antes. Os assassinos da filha não estavam sujeitos às regras mais rígidas que a morte dela havia ajudado a criar. A lei que nasceu do luto de Glória Pérez não pôde proteger a própria Daniela Pérez da impunidade que viria a seguir. E foi exatamente essa impunidade, progressiva, silenciosa, garantida pela data errada no calendário, que começou a se manifestar nos anos seguintes. Enquanto o Brasil celebrava a conquista jurídica, algo perturbador havia começado a acontecer no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. As flores que Glória Pérez deixava sobre o túmulo da filha estavam começando a aparecer partidas ao meio, e ninguém conseguia explicar por quê. No início, Glória Pérez tentou explicar racionalmente o que encontrava no túmulo da filha. Vento, descuido de algum funcionário do cemitério São João Batista, coincidência, mas as flores continuavam aparecendo partidas ao meio, não caídas, não secas, partidas deliberadamente, como se alguém quisesse deixar claro que havia estado ali. Depois vieram as velas, apagadas, mas ainda mornas quando ela chegava, o que significava uma única coisa: alguém havia estado naquele túmulo minutos antes da sua chegada. Alguém que sabia exatamente quando ela viria. Os sinais foram se acumulando com uma frequência que tornava impossível continuar ignorando. Pétalas arrancadas sobre a lápide, um alfinete torto encostado no mármore, um pedaço de tecido dobrado próximo à base do túmulo, objetos que não pertenciam a nenhum ritual familiar e que simplesmente apareciam entre uma visita e outra. Funcionários do cemitério São João Batista relataram movimentações estranhas em madrugadas, lanternas distantes, sombras que desapareciam antes de serem confrontadas. Ninguém foi identificado. Ninguém foi pego. Era como se quem fizesse aquilo conhecesse os limites exatos entre chamar atenção e desaparecer. A virada aconteceu quando Glória encontrou uma inscrição raspada diretamente na pedra do túmulo. 28/99. Não havia contexto, não havia assinatura, mas o peso daqueles números era impossível de ignorar. 28 era o dia do assassinato de Daniela, e aquele 99 parecia anunciar algo, como se alguém estivesse contando o tempo, como se soubesse exatamente o que planejava fazer quando aquela data chegasse. Glória começou então a fazer visitas inesperadas ao cemitério, tentando flagrar, tentando entender,
tentando colocar um rosto naquilo que era apenas uma presença invisível e perturbadora. Foi numa dessas visitas que ela encontrou o objeto que mudou tudo. Escondido sobre um arranjo deslocado, no canto da lápide, um boneco de pano pequeno, amarrado com fios escuros e atravessado por alfinetes. Ela ficou parada olhando sem conseguir se mover. Aquilo não era vandalismo comum. Era uma mensagem deixada ali para ser encontrada por quem mais sentiria o peso daquele gesto, por quem conhecia a história em cada detalhe, por quem voltava àquele lugar repetidamente, sempre com as mesmas flores, sempre com a mesma dor. Naquela noite, pela primeira vez desde o enterro de dezembro de 1992, Glória Pérez admitiu em voz alta o que vinha sentindo há anos. Não para a imprensa, não para câmeras, para as poucas pessoas próximas ao seu lado. Uma frase curta, carregada de anos de sinais ignorados e de visitas perturbadoras a um lugar que deveria trazer paz. Ela não está lá. Tenho certeza que mexeram nela. Há um tipo de dúvida que não tem cura com o tempo. Pelo contrário, cresce, ocupa mais espaço, aparece nos sonhos, aparece nos momentos de silêncio, aparece exatamente quando você tenta não pensar nela. Para Glória Pérez, essa dúvida tinha uma forma muito específica, a cor do caixão de Daniela. No dia do enterro, em meio à dor e ao caos emocional de perder uma filha de 22 anos, ela havia guardado uma imagem precisa daquele detalhe. E aquela imagem, aquela tonalidade específica, não combinava com o que ela via quando tentava lembrar anos depois. Durante muito tempo, Glória tratou isso como confusão emocional, como um efeito inevitável do trauma. Dizia para si mesma que a dor havia distorcido a memória, que era impossível confiar naquele detalhe. Mas depois do boneco de pano, depois da inscrição 2899, depois de 7 anos de sinais que ninguém conseguia explicar, a dúvida deixou de ser emocional e virou racional. E ela começou a fazer uma pergunta que não conseguia mais calar. E se alguém tivesse chegado antes? Não como acusação, como medo, o medo mais primitivo que existe numa mãe. Os pesadelos chegaram com uma regularidade que ela descreveu em entrevistas posteriores como devastadora. Glória sonhava que o caixão havia sido trocado, sonhava que alguém havia mexido nele durante a madrugada, sonhava que abria e a filha não estava mais onde deveria estar. E num desses sonhos, ouvia a própria voz gritar uma frase que, ao acordar, ainda ecoava no quarto escuro. "Abre, eu quero ver se é ela." Não era apenas trauma. Era uma urgência que havia encontrado forma dentro do inconsciente e que não parava de crescer. O estopim final chegou numa manhã comum de visita ao cemitério São João Batista. Sobre o túmulo de Daniela, dobrado e sujo de terra, havia um bilhete, amassado como se tivesse sido deixado com pressa, sem assinatura, sem identificação, com uma única frase escrita de forma grosseira em letras irregulares que pareciam ter sido traçadas por alguém que não queria ser reconhecido pela caligrafia. A história ainda não acabou. Glória Pérez leu aquelas palavras, olhou ao redor do cemitério vazio e compreendeu que não havia mais espaço para esperar. Na manhã seguinte, sem anunciar a decisão para ninguém além do essencial, ela fez o pedido formal. O caixão de Daniela Pérez seria aberto. Os técnicos tentaram dissuadi-la, explicaram procedimentos, falaram sobre o impacto emocional, tentaram preparar uma mãe para o que nenhuma preparação consegue cobrir. Glória ouviu tudo em silêncio, e então disse com uma voz que não pedia permissão nem aceitava negociação: "Eu preciso ver, não precisam me explicar nada, só precisam abrir." A decisão de Glória Pérez de pedir a abertura do caixão da filha não foi tornada pública imediatamente. O procedimento foi tratado com discrição absoluta. Poucas pessoas informadas, nenhum registro para a imprensa, nenhum anúncio prévio. Mas quando a notícia vazou, a reação foi imediata e dividida. Uma parte do Brasil compreendeu, outra parte não conseguiu. Nas ruas, nos programas de televisão, nas páginas dos jornais, a pergunta que circulava era sempre a mesma: por que uma mãe faria isso? Por que reabrir algo que deveria estar encerrado? O que ela esperava encontrar depois de tanto tempo? O que essa reação pública revelou, e que diz muito sobre como o Brasil processou o caso Daniela Pérez ao longo das décadas, é que a maioria das pessoas havia arquivado aquela história em 1997 com a condenação de Guilherme de Pádua e Paula Thomas. Para o público, o capítulo havia sido encerrado pelo tribunal.
O que Glória Pérez vivia em silêncio desde então, as invasões ao túmulo, os objetos perturbadores, os 7 anos de sinais que ninguém havia notado porque ela não havia tornado público, era completamente desconhecido. A abertura do caixão surgiu para muitos como um gesto inexplicável, porque faltava o contexto que a antecedeu. Vozes do meio artístico e jurídico se manifestaram. Alguns colegas de Daniela da época de De Corpo e Alma falaram publicamente sobre o respeito que sentiam pela decisão de Glória, reconhecendo que uma mãe que havia transformado o luto em lei tinha o direito de tomar qualquer decisão que julgasse necessária para encontrar paz. Juristas lembraram que o procedimento de exumação, embora incomum, é completamente legal, quando autorizado pela família e pelos órgãos competentes. Não havia irregularidade. Havia apenas uma dor que o público não conseguia dimensionar porque nunca havia sido totalmente apresentada a ela. O que a cobertura midiática do período não capturou com precisão foi o estado emocional real de Glória nos dias que antecederam a abertura. Ela não estava em colapso. Estava determinada, com aquela determinação específica que ela havia demonstrado em 1993, quando saiu às ruas com papel e caneta para recolher 1,3 milhão de assinaturas. Era a mesma mulher, com a mesma força, direcionada agora não para um projeto de lei, mas para uma certeza que precisava ser confirmada com os próprios olhos antes que ela conseguisse seguir em frente. O dia marcado para o procedimento chegou sem aviso para o mundo de fora. O cemitério São João Batista seguia com sua rotina normal. Para quem passava por ali, era apenas mais uma manhã em Botafogo. Glória Pérez chegou cedo, acompanhada pela amiga Sandra Regina e pelos profissionais autorizados. Antes dos trabalhos começarem, ficou parada por alguns instantes diante do túmulo. A amiga descreveu depois aquele silêncio inicial como diferente de todos os outros que havia presenciado ao longo dos anos. Não era tristeza, não era medo. Era alguém que havia tomado uma decisão irreversível e agora precisava ter coragem para ver o que essa decisão ia revelar. Quando a tampa do caixão começou a se mover, o ambiente ao redor perdeu qualquer referência de tempo. O cemitério São João Batista seguia com sua rotina distante. Mas naquele ponto específico, tudo ficou suspenso. Glória Pérez permaneceu imóvel, os olhos fixos, o corpo rígido. A amiga Sandra Regina percebeu a mudança imediata na expressão dela. O olhar ficou mais concentrado, como se buscasse um detalhe específico, antes mesmo que tudo estivesse completamente visível. O som do metal sendo deslocado ecoou de forma seca no silêncio do cemitério, e então a tampa se abriu. O primeiro impacto não veio do interior do caixão, veio da tonalidade do material. A cor que Glória via agora não correspondia à imagem que ela havia guardado do dia do enterro em dezembro de 1992. Ela deu um passo à frente, inclinou levemente o corpo e disse num tom baixo mas firme: "Eu sabia." A palavra não veio acompanhada de explicação. Era a confirmação de uma sensação antiga que agora ganhava forma concreta diante dos seus olhos. Sandra Regina descreveu depois o instante exato em que algo foi reconhecido. Ela viu algo que nós não vimos. O olhar dela mudou na mesma hora. O que destruiu emocionalmente Glória Pérez não foi encontrar algo errado, foi encontrar tudo certo. Os fios de cabelo de Daniela estavam posicionados exatamente como ela os havia ajeitado no velório, 33 anos antes, com as próprias mãos tremendo, no último momento em que tocou na filha. As mechas sobre o tecido interno do caixão não estavam desfeitas, não estavam desespalhadas, estavam na mesma posição. E a posição das mãos de Daniela, que Glória havia cruzado sobre o peito da filha com cuidado durante o velório, permanecia inalterada, sem sinal de interferência humana, sem sinal de violação. Havia um último detalhe, pequeno, quase imperceptível para qualquer outro olhar, uma dobra no tecido interno do caixão, exatamente no ponto onde Glória havia apoiado a mão ao se despedir pela última vez. Ela tocou aquela marca com os dedos trêmulos e murmurou com a voz partida: "Eu deixei isso aqui, eu lembro, é daqui que eu nunca consegui sair." A amiga Sandra Regina descreveu depois o som que se ouviu naquele momento como o grito mais forte de dor que eu já ouvi de alguém. Curto, seco
e completamente real. Não pedia atenção, pedia respeito. Glória Pérez recuou um passo, as pernas falhando, o corpo cedendo ao peso de 33 anos de dúvida que havia sido respondida da forma mais devastadora possível. Ela havia confirmado o que precisava confirmar. Daniela estava intacta. O caixão não havia sido violado. Ninguém havia chegado antes. Mas a confirmação não trouxe alívio. Trouxe a colisão entre memória e realidade. Entre o último dia de 18 de dezembro de 1992 e aquela manhã no cemitério São João Batista. E quando finalmente ergueu o rosto, disse com uma calma que surpreendeu todos os presentes: "Agora eu sei o que preciso fazer." A decisão que Glória Pérez tomou naquele cemitério não foi anunciada nem debatida publicamente. Foi tomada ali mesmo, com a voz embargada e os dedos tremendo, no instante em que ela ergueu o rosto do caixão da filha e compreendeu que aquele lugar nunca seria um lugar de paz. Daniela Pérez seria transferida. Os restos mortais que estavam no cemitério São João Batista desde dezembro de 1992 seriam retirados e colocados em um espaço seguro, sigiloso, fora do alcance de qualquer interferência futura. A transferência aconteceu com a mesma discrição absoluta de tudo o que havia ocorrido naquela manhã. Poucos presentes, nenhum registro público, nenhuma câmera. Glória Pérez recebeu a urna nas mãos e não a colocou imediatamente no lugar destinado. Ficou segurando, com as duas mãos, em silêncio, por instantes que pareceram muito mais longos do que foram. Era o mesmo gesto que qualquer mãe faz quando segura um filho recém-nascido pela primeira vez, mas invertido, carregado de tudo o que havia acontecido nos 33 anos entre aquele primeiro encontro e este último. Guilherme de Pádua morreu em novembro de 2022, aos 53 anos, de infarto dentro de casa em Belo Horizonte. Havia deixado a prisão após cumprir parte da pena, beneficiado pelas mesmas regras que Glória Pérez passou anos tentando mudar. Tornou-se pastor evangélico, deu entrevistas, falou em arrependimento. Paula Tomás, que passou a usar o nome Paula Nogueira Peixoto, escolheu uma vida completamente longe da exposição, sem declarações, sem entrevistas. Desaparecida das telas de uma forma muito diferente do desaparecimento de Daniela. Daniela Pérez completaria 55 anos em agosto de 2025. O legado dela não está naquilo que não aconteceu, está no que aconteceu por causa dela. A Lei 8.930, o debate que o caso abriu sobre justiça e impunidade no Brasil, e a imagem permanente de uma mãe percorrendo um país inteiro com papel e caneta, conseguindo mudar a legislação brasileira com 1,3 milhão de assinaturas e uma determinação que nenhuma dor conseguiu destruir. Quando Glória Pérez saiu do cemitério São João Batista naquela manhã, parou do lado de fora do portão e disse uma frase que a amiga Sandra Regina jamais esqueceu: "Agora ninguém mais toca nela." Não havia raiva naquelas palavras, não havia vitória, havia decisão. A decisão de uma mãe que lutou pela filha durante mais de 30 décadas, na lei, nos tribunais e no silêncio perturbador de um cemitério que nunca trouxe paz e que finalmente havia encontrado a única forma possível de proteger o que restava. Daniela Pérez viveu 22 anos, mas a história dela ainda está sendo contada. Daniela Pérez não foi apenas uma vítima, foi uma força, uma presença que o Brasil carrega até hoje, na memória, na lei e na história da televisão brasileira. E Glória Pérez não foi apenas uma mãe em luto, foi uma mulher que pegou a dor mais pesada que existe e transformou em mudança real, em legislação, em legado. Essa é a história que precisava ser contada completa. Se este vídeo tocou você, deixa o like agora, inscreve-se no canal Vidas por Trás da Fama e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E nos comentários, diz de qual cidade e país você está assistindo. E se quiser deixar uma única palavra para a memória de Daniela Pérez, deixa aqui embaixo. Vamos preencher esses comentários com respeito e com carinho por quem partiu cedo demais.
O próximo vídeo já está esperando por você aqui no canal. Até lá!